Uma mulher entra a passos largos e muito apressada numa agência de um banco. Ela era funcionária daquela agência e ela tinha chegado alguns minutos antes de abrir. Ela estava com uma cara muito nervosa, nem cumprimentou as amigas do banco e foi apressada até seu escritório. Assim que deu a hora de abrir a agência, ela foi até uma das amigas dela que tinha acesso ao cofre, agarrou ela pelo braço e foi puxando ela até o cofre e ameaçou ela. Ela estava roubando aquele banco. Mas o motivo que fez ela cometer esse crime é ainda mais angustiante e impressionante do que a gente pode imaginar. Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam muito bem-vindos ao canal. Se vocês, assim como eu, gostam de histórias bizarras, crimes reais, teoria da conspiração, essas coisas assim bem bizarras e doidas, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa seu like e comenta que ajuda muito a gente aqui, tá? E bora pro vídeo! Hoje nós vamos lá para a pequena e bela cidade de Vista, na Califórnia, nos Estados Unidos. É aquelas cidadezinhas com menos de 100 mil habitantes que todo mundo no bairro se conhece, sabe? Pois é, e a personagem de hoje é uma mãe solteira chamada Michelle Renee. Ela tem uma filha de 7 anos chamada Bria. Segundo as próprias palavras da Michelle, ela estava vivendo uma vida de sonho. Morava numa casa bacana, lá no alto da colina, um bairro super legal, com vista pro mar, aquela coisa de sonho mesmo. E ela trabalhava na agência do banco local, ela adorava seu emprego, tinha várias amigas lá no banco, tava assim, feita na vida. Suas amigas do banco depois falaram que a energia da Michelle era contagiante, ela era sempre super bem-humorada, trazia aquela alegria mesmo pro banco. Tava indo tudo bem, tudo bom, só que no dia 20 de novembro de 2000, a Michelle tomou um susto, mas depois ela não levou muito isso pra frente. O que aconteceu foi que sua filha Bria, no meio da noite, acordou ela assim, sacudindo e bem assustada, e falou que tinha um homem olhando ela do lado de fora da janela dela. A Bria falou pra mãe que ela e o homem fizeram um contato visual e assim que ele percebeu, ele saiu correndo. Aquilo, claro, assustou a Michelle e ela foi até o quarto da filha, foi até lá fora ver se tinha alguma coisa, mas ela não encontrou nada. Então ela achou que a filha tivesse tido um pesadelo e pensou, bom, esse bairro é super seguro, nunca aconteceu nada, deve ter sido só um pesadelo mesmo, né? Só que ela não fazia ideia que, infelizmente, aquilo não era um pesadelo da filha e que a família estava sendo sim observada e que o pesadelo ia vir depois. No dia seguinte, mais ou menos umas 8 horas da noite, a Michelle e a Bria estavam sentadas no sofá, assistindo TV, juntas, né, curtindo o momento, quando de repente elas escutam um mega estrondo, que fizeram as duas tomar um puta susto, né? Alguém tinha acabado de arrombar a porta dos fundos da casa. Quando as duas super assustadas olham assim pra trás, elas veem 3 homens mascarados entrando na casa. E eles estavam super organizados, assim, já entraram na casa fazendo aquela varredura que a gente vê em filme mesmo, sabe? Das pessoas invadindo, já entram um pra um lado, outro pra outro. Foi assim. Ou seja, os caras sabiam o que eles estavam fazendo e pareciam ser ali bandidos experientes. 2 dos homens facilmente dominaram a Michelle, jogaram ela no chão e ficaram com uma arma apontada pra cabeça dela. Só que a Bria, coitada, se desesperou e saiu correndo pro corredor. Ela pulou o sofá e saiu correndo pro corredor. Só que o outro capanga também conseguiu imobilizar ela super fácil e botou ela no chão. A Michelle começou a gritar desesperada, vendo aquela cena de um homem com a filha dela no chão, com uma arma apontada pra cabeça dela. Então ela começou a gritar e um dos bandidos falou assim, para de gritar, senão eu vou estourar a cabeça dela. Imagina só o desespero. Eles começaram a amarrar os braços e as pernas delas com silver tape, e aí um dos homens pegou o rádio e se comunicou com alguém que estava lá do lado de fora. E eles estavam tão organizados que eles se comunicavam por códigos. Era tipo assim, money 1, money 2, a gente invadiu a casa, tá tudo limpo. Coisa de filme mesmo. O líder do bando começou a falar pra elas que eles sabiam de tudo da rotina delas, que eles estavam estudando a vida delas fazia, meses. Pensa. Falou que eles tinham seguido ela e a filha até a escola. Falou que eles sabiam também a hora que ela entrava e saía do trabalho. E também que ele era, sim, o tal homem que a Bria tinha visto na janela dela na noite anterior. E nem precisa dizer que a Michelle ficou completamente em choque com essa informação. Ele então levantou a Michelle do chão e ela viu aquela cena toda, daquele homem praticamente em cima da filha dela com uma arma apontada pra ela, e ela disse que nunca vai esquecer essa cena. Bem nessa hora, a Bria vira pro homem e pergunta, você vai matar
matar a minha mamãe? Você vai me matar? O homem então responde, não. Se a sua mamãe fizer tudo o que a gente tá pedindo, eu não vou te matar. E nisso ele vira pra Michelle e fala assim, você vai assaltar o banco que você trabalha amanhã, ou senão a gente vai matar vocês duas e a sua filha vai ser primeiro. Mais ou menos umas 11 horas da noite, um carro foi chegando ali até a casa da Michelle e era uma amiga dela chamada Kimbra Oliver que morava com elas. A Michelle alugava um dos quartos da casa pra essa amiga e ela tava chegando do trabalho naquela hora. Mas se você acha que aquilo deixou os bandidos preocupados, pensa de novo. Eles estavam super organizados mesmo e eles já sabiam que a Kimbra ia chegar naquele horário. A pessoa no rádio que se identificava como Money 2 falou pro Money 1, que era o líder do bando, que a Kimbra estava chegando. Um dos capangas se posicionou atrás da porta e assim que a Kimbra abriu a porta, ele já rapidamente pegou ela e imobilizou ela. Eles amarraram as mãos e os pés dela também com silver tape e foi aí que ela viu a Michelle e a Bria também imobilizadas. Durante a madrugada toda, eles deixaram as três nos sofás ali completamente imobilizadas, enquanto eles faziam a bagunça na casa. Comeram tudo que tinha na geladeira, começaram a jogar comida, lixo, tudo no chão, abriram todas as gavetas dos armários e foram jogando tudo no chão, aquele terror psicológico mesmo. E já tava começando a amanhecer e o líder do grupo pediu pra Michelle começar a se arrumar. Ele mandou ela tomar um banho, porque tinha que parecer tudo normal, como se fosse a rotina dela mesmo. E ela teve que tomar banho com ele ali do lado dela, com a arma apontando pra ela. Depois de alguns minutos dela no chuveiro, ele bateu assim com a arma no box do banheiro e mandou ela sair. Enquanto ela tava se secando, um dos outros comparsas traz uma mochila pro chefe. Ele abre a mochila e começa a tirar mais armas, algumas facas, e aí o mais bizarro. Eram 2 objetos vermelhos com vários fios saindo de suas extremidades. E tava óbvio que aquilo ali eram 2 bananas de dinamite. Ele então vai puxando a Michelle pelo braço com bastante agressividade até a sala, onde ele mostra as dinamites e fala que ele ia amarrar aquelas dinamites na Michelle e na Bria. Nisso ele mostra um controle que ele fala que era o detonador. E ainda fala pra Michelle assim, se você não fizer tudo que eu mandar, eu vou apertar esse detonador e você e sua filha vão desintegrar. Ai, credo. A Michelle na mesma hora respondeu, não, tudo bem, eu faço o que você quiser. E ele então começou a prender a dinamite nela e na filha. O líder do grupo então vira pra Michelle e fala que ela tem 10 minutos pra se despedir da filha e falar o que ela quiser pra filha. Imagina a situação. A Michelle nessa hora pega a Bria, que tava tremendo de medo, coitada. Sentou ela no sofá e começou a abraçar muito ela, falou que amava muito ela, que ela era perfeita, que tudo ia ficar bem, elas iam sair dali vivas. E disse que logo ela voltava e elas iam ficar bem. Imagina só pra uma mãe teve que falar isso pra uma filha. Então o bandido puxou a Bria pelo braço, foi arrastando ela até um dos armários da casa, botou ela lá e trancou o armário. Eles também trancaram a Kimbra em um dos banheiros. Vendo toda aquela cena da filha sendo arrastada e trancada dentro do armário, a Michelle, em vez de entrar em pânico total, se encheu de coragem e falou, não, eu vou fazer o que tiver que fazer, porque eu não vou deixar eles matarem minha filha e me matar também. Já tava sol quando o líder do grupo pediu pra Michelle entrar no carro dela, ele foi junto com ela e entrou no banco de trás e deitou assim no banco de trás, mas sempre com a arma apontada pra ela. Ela foi meio que no automático dirigindo até o banco, depois ela disse que ela nem lembra de como ela conseguiu chegar no banco. Quando ela estaciona bem na frente do banco, o bandido vira pra ela e fala assim, eu sei que o cofre destrava assim que o banco abre, e você tem somente 5 minutos pra entrar lá, pegar no cofre todo o dinheiro que você conseguir e trazer aqui pra fora. Se você não aparecer aqui em 5 minutos, eu vou detonar você e sua filha. Imagina só a pressão. A Michelle na mesma hora sai do carro e vai toda apressada em direção à agência. Foi aí que ela entrou toda esbaforida dentro do banco, nem respondeu o bom dia que uma das amigas tinha dado a ela. E bem nessa hora, uma das suas amigas do banco, chamada Loretta Meyers, percebeu que alguma coisa estava errada. Elas eram super amigas e ela nunca tinha visto a Michelle entrar no banco assim, nem falar bom dia pra quem falou bom dia pra ela. A Michelle foi direto pro seu escritório, sentou lá e ficou esperando da hora que ela ia ter que assaltar o banco. Olha que surreal. Foi aí que ela percebeu um cartão que um dos clientes dela tinha deixado pra ela no dia anterior e o nome do cartão tava lá, Christopher Butler. E foi aí que ela se ligou. Ela reconheceu que os olhos do Christopher eram os mesmos olhos do líder do bando que invadiu a sua casa. Ela lembrou que esse cara foi lá no dia anterior e ficou conversando com ela sobre investimento e tal, mas ele meio que não falava nada com nada, só ficava repetindo as mesmas perguntas, até que uma mulher entrou na sala e falou,
falou, Chris, a gente tem que ir. E a Michelle também reconheceu a voz dessa mulher como sendo a mesma voz da tal Money 2 que falava com os caras no rádio. Agora ela sabia quem eles eram e ela pensou, eu tenho que sair daqui viva porque eu vou ter que falar com a polícia porque eu sei quem são eles e eles não vão fazer isso com mais ninguém. O relógio bateu 9 horas em ponto e a trava automática do cofre abriu. Na mesma hora, a Michelle se levantou super rápido, foi em direção a uma funcionária que ela sabia que tinha acesso ao cofre, puxou ela pelo braço, ameaçou ela e foi arrastando ela até o cofre. Sem entender nada, a tal funcionária só obedeceu e foi seguindo ela. A amiga da Michelle, Loretta, vendo tudo aquilo, ficou estarrecida e não sabia o que fazer. Nos procedimentos do banco, era proibido entrar com qualquer tipo de sacola ou bolsa dentro do cofre. E ela não conseguia fazer sentido do que a amiga estava fazendo. Assim que a Michelle entrou no cofre com a outra funcionária, ela abriu o jogo e falou, tá acontecendo tudo isso, eles invadiram minha casa, eles estão com a minha filha e com a minha amiga de refém, e eu tô com uma dinamite nas minhas costas. Ela levantou a camisa e mostrou a dinamite pra amiga. A funcionária ali entrou em pânico na hora, mas ela falou, você precisa me ajudar a botar o dinheiro aqui. Então elas rapidamente começaram a botar o máximo de dinheiro que elas conseguiam dentro da bolsa. Elas conseguiram colocar $360 mil na bolsa, era tudo que cabia. Nisso ela fecha a bolsa e sai correndo em direção à rua. Tudo isso na frente de todos os funcionários que viram aquela cena toda e ficaram em choque. Ela foi correndo em direção ao carro dela, entrou no carro e jogou a bolsa pro sequestrador. Ele dirigiu ali por mais algumas quadras, parou o carro, desceu carregando a bolsa e mandou ela dirigir até a casa dela. Enquanto ela dirigia ali apressada para chegar até em casa, ela viu vários carros da polícia passando em direção ao banco. E mil coisas passaram na cabeça da Michelle enquanto ela estava dirigindo até em casa. Ela não sabia se a filha estava viva, se a amiga estava viva, se eles iam explodir ela quando ela chegasse em casa. Quando ela chegou em casa, ela viu que o carro da amiga não estava mais ali na frente da casa. Ela entrou correndo, desesperada na casa, gritando o nome da filha, da amiga, mas ninguém respondia. Aquilo fez o coração dela gelar, mas depois de alguns minutos ela escutou um barulho. E esse barulho estava vindo ali do quarto. Ela foi correndo até o quarto e quando ela abriu a porta, ela viu a Kimbra e a Bria ainda amarradas, deitadas na cama. Ela praticamente pulou em cima da filha, começou a abraçar ela desesperada e tentando tirar ali a silver tape. Só que logo aquele momento de felicidade vira um momento de pânico de novo, porque ela ainda estava com a dinamite nas costas dela. Ela percebe que a Bria estava sem a dinamite, então ela fala para as duas, olha, saem correndo daqui, vão lá para fora, porque eu não sei, eles podem me explodir a qualquer momento. Só que a Kimber falou, de jeito nenhum, vira aí que eu vou tirar isso de você agora. E foi exatamente o que elas fizeram. A Kimber conseguiu tirar a dinamite das costas da Michelle e as três saíram correndo dali de dentro da casa e foram até o vizinho, que tomou um puta susto quando viu as três desesperadas ali. Assim que elas chegam no vizinho, ele pega e liga pra polícia. Assim que o esquadrão antibombas chega na casa da Michelle, eles veem que aquelas dinamites eram falsas. Eram, na verdade, cabos de vassoura cortados e pintados de vermelho, e aí eles colaram alguns fios ali só pra fingir que era dinamite. As três foram levadas até a delegacia, onde a Michelle contou tudo o que aconteceu e entregou o cartão do Christopher. E assim a polícia conseguiu chegar até o nome dos outros suspeitos ali do bando. Eles já tinham trabalhado juntos em outros crimes e eles eram Christopher Butler, Robert Ortiz, Michael Huggins e Lisa Ramirez. Só que depois disso, algumas semanas passaram e a polícia não estava fazendo mais nada. Foi aí que a Michelle resolveu entrar em contato com um programa de TV famoso da época chamado America's Most Wanted, que traduzido para o português seriam os mais procurados da América. O delegado tinha pedido para Michelle não fazer isso, mas ela respondeu, vocês não estão fazendo nada, então eu vou sim até o programa. Vocês não conseguem achar esses caras, então eu vou ter que apelar mesmo. E acabou que ela estava certa mesmo. O programa mostrou o caso dela, botou as fotos dos suspeitos e um número para denúncias anônimas. E não demorou muito, eles receberam várias ligações e um pouco menos de 4 dias depois, eles já estavam todos presos. Só que agora vem uma outra parte da história que me deixou irritada. Me desculpe a todos os meus amigos advogados e se você aí escutando também é advogado, me desculpe. Eu sei que o trabalho de vocês é importante e tal, mas tem uns advogados que usam umas táticas completamente imorais para defender seus clientes criminosos. E foi justamente isso que o advogado do Christopher fez. Ele convocou a Michelle como testemunha de defesa do cliente dele. E ele fez de tudo para irritar a Michelle. E deu certo. Ela teve vários momentos de reações explosivas às perguntas dele, e ele fez de tudo para tirar a credibilidade dela perante ao júri. Angry witnesses don't come across as credible.
Eles criaram uma história de que a Michelle tinha um relacionamento amoroso com Christopher, que a ideia toda de assaltar o banco tinha sido da Michelle e ela mesma que botou lá a dinamite amarrada na filha. Dá pra acreditar? Eles puxaram então o histórico financeiro dela e viram que na época ela tava no vermelho, então ela tinha motivos pra cometer o roubo. E entre outras várias táticas absurdas, como questionar a vida sexual dela, falar que ela era uma péssima mãe, promíscua, um monte de coisa que não vale nem a pena eu falar aqui, senão eu vou ficar mais irritada ainda. My strategy was to beat the hell out of the victim. Mas, graças a Deus, o júri não caiu nessa tática nojenta e suja dos advogados. Christopher, Robert e Michael foram condenados à prisão perpétua. Mas agora, pasmem, a Alyssa saiu completamente ilesa. Livre, leve e solta mesmo. Isso porque os advogados conseguiram pintar a história de que ela somente ficou lá do lado de fora, no carro, e embora ela tenha se comunicado pelo rádio, ela não tinha, na verdade, cometido crime nenhum. Bizarro, né? Mas calma, que pior. No primeiro interrogatório, assim que ela foi presa, ela assumiu para os policiais e falou que a ideia toda daquilo era dela. Mas os advogados conseguiram fazer que aquela confissão, mesmo que em vídeo, não pudesse ser usada no tribunal, por causa das tecnicalidades. De novo. Por causa das Não vou conseguir falar isso. Por causa das tecnicalidades. Depois de tudo isso, a Michelle resolveu mudar de cidade e botar tudo isso pra trás. Ela e a filha se mudaram pra San Diego e depois de muita terapia, muita ajuda psicológica, porque a Bria tinha somente 7 anos e ela ficou completamente traumatizada. A vida delas começou a entrar no eixo novamente. Só que aí mais uma tragédia aconteceu na vida dessa menina. No seu último dia de escola, em 2011, ela acordou se sentindo meio estranha e algumas horas depois ela não conseguia nem andar direito, ela começou a arrastar assim a perna esquerda dela. A Michelle, meio desesperada, levou ela correndo até o hospital e assim que elas chegaram lá, a condição dela foi piorando. Quando chegou no final do dia, ela já estava com o lado esquerdo todo praticamente paralisado. Ela não conseguia falar e nem enxergar mais. Depois de vários exames, elas descobriram que ela tinha esclerose múltipla bem agressiva e que provavelmente ela nunca mais ia andar, nem se mexer e nem falar novamente. Mas a Michelle foi mais uma vez uma heroína para a filha. Ela largou tudo para cuidar 24 horas da filha e com a ajuda da mãe, a Bria conseguiu até se formar na faculdade, que ela fazia à distância, né? Ela fez todas as aulas e as provas ali numa cama de hospital. Aos poucos ela foi recuperando os movimentos do corpo e com 9 anos de intensa ralação, sofrimento e fisioterapia, ela conseguiu recuperar 100% e estava vivendo uma vida normal. A Michelle conta que quando a filha conseguiu voltar a falar, a primeira coisa que ela disse foi: o sequestro foi moleza em comparação a tudo isso. Depois disso tudo, a Michelle escreveu 2 livros e um deles virou até um filme que foi produzido pela produtora que ela abriu. O segundo filme era focado no poder do perdão e lições de seguir em frente aí na vida depois de eventos traumáticos. E aqui eu vou parafrasear algo que ela falou numa entrevista. Existem 2 opções. Ou eu chamava eles de monstro e culpava tudo de ruim na minha vida neles, ou eu sigo no caminho do perdão. O melhor que eu posso fazer é servir de exemplo pra minha filha. Agora escuta só isso, eu não sei se eu faria igual. Lá na cadeia, o Robert Ortiz, que foi quem segurou a pequena Bria e ficou lá com a arma apontada na cabeça dela, leu os livros da Michelle e depois começou a escrever cartas pra elas pedindo perdão. E aí, pasmem, na primeira audiência que teve pra ver se ele ia conseguir a liberdade condicional, que rolou esse ano, a própria Bria testemunhou a favor dele. Vocês também fariam isso? Por enquanto, nenhum dos 3 conseguiu a liberdade condicional e a Alyssa continua solta. E dos $360 mil roubados naquele dia, eles nunca conseguiram recuperar cerca de $234 mil. Só dá pra imaginar que a Alyssa foi quem saiu bem nessa história, né? Certeza que a grana ficou escondida ali com ela em algum lugar. Então é isso, pessoal. Essa foi a história de hoje. Já deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Não esqueça que eu vou ficar online na primeira hora respondendo todos vocês aí. Então, ó, comenta, já deixa seu like e manda aí pra quem curte essas coisas doidas também. Fiquem ligados pro próximo vídeo. Falou! A gente precisa correr. Eu tô atrasada já.